E aí pessoal, tudo bem? Eu já vou direto fazendo a capa, porque esse mês tem que ser bem rápido, senão o vídeo vai ficar muito longo, porque foram muitas leituras, graças a Deus, e leituras ótimas. E desculpa se tiver um alto e baixo no áudio, porque eu comprei um microfone e eu ainda tô regulando ainda qual é a minha distância dele, por causa de dar microfonia, ou às vezes vai ficar o som muito alto ou muito baixo. E eu passei a editar os meus vídeos agora pelo notebook usando Sony Vegas. Antes eu usava o meu celular, só que ele já estava descarregando muito rápido. E acho que eu terminei de viciar a bateria dele, então ele fica mais tempo no carregador do que fora. E como eu não tenho como comprar um celular novo agora, eu tô deixando ele mais para gravar os vídeos. Esse mês eu aproveitei para tirar a barriga da miséria, porque com o recesso de fim de ano, a gráfica onde eu trabalho fechou. Então tudo que eu não consegui ler durante os semestres, eu tô lendo nesses 15 dias. E eu tô dando muita sorte, porque foram livros incríveis, com a leitura muito fluida. Então eu acabava só dava um respiro de algumas horas e eu já pegava outro para ler. E eu só tive uma leitura ruim, que é a primeira leitura. Eu vou fazer o vídeo de melhores do ano, porém não sei se eu serei capaz de fazer um ranking, porque foi poucas leituras, porém a grande parte 5 estrelas e favoritado. E esse vídeo provavelmente vai ser o último que eu vou fazer no ano. Então ainda tenho mais alguns dias para pensar, fazer minha listinha. Apesar de que o primeiro e o segundo eu já tenho fixo quais são, porque foram os que me emocionaram. Então esse já tem primeiro e segundo lugar garantido. Sem mais delongas, eu vou direto ao assunto, falando sobre minha primeira leitura, que foi A Megera Domada, de Shakespeare. E, sinceramente, eu esperava um pouquinho mais desse livro. Eu já li ele sabendo que muitas obras cinematográficas, de telenovelas, foram baseadas, inspiradas no livro, principalmente porque O Cravo e a Rosa, que é uma novela que eu gosto muito, foi baseada nesse livro. E o livro começa apresentando a história de um rapaz, um bêbado, que algumas pessoas da corte resolvem enganá-lo. E entre essa história desse rapaz, um grupo circense interpreta uma peça para ele. E nessa peça se fala da Megera Domada. E aí vai apresentando os personagens do Petrúquio, a Catarina, a Bianca. E como é pintado esses personagens foi um pouco chocante para mim. O Petrúquio para mim aquilo é um monstro, aquilo não é nem gente que tem no livro. Então foi um choque para mim ver o quanto a obra da telenovela amenizou quem é esse personagem. E para mim essa história aí tinha que ser Petrúquio casado com Bianca, porque a Bianca do livro, uma coisa horrorosa de pensar. Eu fiquei meio em choque por causa dessa dualidade e me irritou o fato de que nenhuma história e nem a outra teve uma conclusão, porque é uma história dentro da outra, só que não mostra o final de uma e deixa subentendido o final da outra. Não vou explicar qual que ficou subentendido e qual que não. E para mim o título do livro é falso, porque a Catarina não foi domada. Ela foi humilhada. Ela sofreu vários tipos de violência.
Tudo bem que ninguém nessa peça vale nada. Cada um pior do que o outro, que a Catarina também não é santa no livro. Só que teve uma parte do livro que foi a que realmente me chocou muito, que foi a parte do casamento. E tudo que ocorre ali, toda a violência que é passada ali. E ninguém agiu. Eu ia lendo aquilo me bateu muito forte, me fez mal. Eu tive uma crise de choro lendo aquilo. E eu só realmente não abandonei o livro porque é uma peça, são poucas páginas. Porém, aquilo estragou Shakespeare para mim por um tempo. Então foi uma péssima experiência para mim. Mas eu sei que do jeito que funciona para mim, não é o mesmo jeito que funciona para outras pessoas. Há quem leia e goste. Eu não sei se eu já li algum outro livro de Shakespeare. Não me recordo agora. Porém, depois dessa experiência, não estou interessada em ler algum livro dele tão cedo. Gente, 1 minuto de silêncio para minha burrice. Eu já dei uma crise de riso aqui porque eu posicionei o celular para gravar enquanto eu fazia a decoração e a resenha da minha segunda e da minha terceira leitura desse mês. Só que eu esqueci de verificar, eu sempre faço isso. E eu não olhei para ver se estava certinho, focando. E não vou poder usar a gravação porque ficou uma coisa na frente da câmera tapando exatamente o lugar que eu estava fazendo a decoração. Devido a isso, eu vou deixar na tela a capa do livro e vou falando o que eu achei. Em Um Namorado de Natal, nós temos a nossa protagonista, Stella. Ela é proprietária de uma fazenda e nessa fazenda ela planta as árvores que são cortadas para fazer a árvore de Natal. Só que ela investiu todo o dinheiro que ela tinha para comprar essa fazenda. E tem acontecido muitas coisas que estão deixando ela no prejuízo. Ela não está conseguindo arcar com as despesas, porque toda vez tem algum problema. E tem uma influencer que ela viaja para conhecer os lugares e ela faz um concurso, mas aí tem um prêmio pro local que ganhar. E a Stella escreve a fazenda dela. Ela coloca que ela e o namorado têm essa fazenda, só que ela não tem um namorado. Ela tem uma paixão pelo melhor amigo, uma amizade de 10 anos, mais de 10 anos por aí, que ela não se declara. E ela acaba escrevendo isso no concurso. Então ela pede a esse melhor amigo para fingir ser o namorado dela, quando essa influencer responde que em tal data ela vai estar lá visitando a fazenda. E então a forma como acontece, os diálogos e o local é tudo muito mágico. E ainda tem a surpresa de ter pontos de vista do amigo, o Luca. Esse amigo é o Luca. E esse amigo, na verdade, ele é apaixonado por ela desde o primeiro momento que eles se conheceram. Só que como ela fica na retaguarda, né, com o pé atrás, ele acaba não se declarando para não constrangê-la, para ela não se afastar dele. E a gente vai vendo o desenvolvimento, vai conhecendo o lugar e vai descobrindo o motivo pelo qual ela tá tendo tanto problemas na fazenda. E eu gostei muito. E ele só não foi 5 estrelas por causa de uma coisinha que sempre acontece nesses livros. Ela tira de algum buraco que
o cara tá mentindo quando ele se declara. Arruma um problema para os dois terminarem. E isso foi o que me irritou, porque não teve nenhum tipo de fundamento para ela achar que ele estava mentindo. Então, isso foi só para ter um motivo de separar a relação deles. Então, isso me irritou, me fez tirar meia estrela, porque estava indo tudo super bem. Mas a autora seguiu por esse caminho para ficar igual o restante da manada. Porque não tinha necessidade de ter esse término, podia muito bem fazer o restante do livro com tudo às mil maravilhas, sem discussão, e ela aceitando de primeira que o cara ama ela. Já a minha próxima leitura, ela foi feita no completo desconhecimento. Eu tinha ouvido falar desse livro uma vez num vídeo de um youtuber, eu não lembro qual, que eu não sei se ele falava se estava na meta dele ou não, ou se ele já tinha lido. Eu fiquei interessada, porque eu nunca tinha ouvido falar, e fui pesquisar, e foi bem naquela época que os e-books estavam com preço baratinho. Então eu comprei o e-book desse livro e foi uma total surpresa para mim o quanto que eu gostei. Ele trata da vida da Greta. A Greta é uma cantora de grande sucesso e ela passa por um término, e durante esse término, que aconteceu um pouco depois da morte da mãe dela, e ela não tem uma relação muito boa com o pai, porque diferente da mãe que sempre apoiou, em um dado momento o pai dela deixou de apoiar a carreira musical dela, porque ele levava como uma brincadeira, como um hobby. E ela levou a sério, ela estudou para ser uma cantora. E ele não queria isso, ele queria que ela tivesse um trabalho de carteira assinada, que ela fosse casada, tivesse filhos, tudo que ela não tem. Antes de passar mal, de morrer, a mãe dela e o pai tinham programado uma viagem, um cruzeiro, que ia eles e alguns casais de amigos, que são pessoas que foram vizinhos, que conviveram com eles, viram os filhos crescer e tudo mais. E o irmão dela liga para ela falando que ele não vai poder ir com o pai e que não seria legal deixar o pai ir sozinho, porque ele não desistiu dessa viagem. E o irmão convence ela a ir a esse cruzeiro com o pai, que seria uma boa oportunidade de eles fazerem as pazes. E ela acaba aceitando, porque ela também fica preocupada com ele. E ela também está passando por uma fase, porque com a perda da mãe, que era a pessoa que mais apoiava ela nessa carreira, ela passa por um momento no palco, a gravadora começa a pressionar, porque eles querem que ela volte ao palco logo, que faça um grande show. E ela não se sente muito bem. Então ela resolve ir nesse cruzeiro junto com o pai. Tanto para tentar melhorar a relação deles. Com o passar do dia nesse cruzeiro, você vai entendendo as motivações de cada um, o quanto eles se feriram com as palavras, com as ações. Me encanta o jeito com que o livro desenvolveu. E eu gostei muito, muito de cada momento ali. Eu devorei esse livro. Foi bem emotivo também, me fez chorar em algumas partes. E o final do livro foi o que me emocionou mais ainda. E eu não vou falar nada sobre isso, porque... Gente, 5 estrelas e favoritado. Logo após, eu iniciei a leitura de Amiga Genial. Só que eu não estava fluindo a leitura, por assim dizer. Eu estava passando muita raiva com
as duas protagonistas, né? Já estava ali na parte juvenil delas e eu parei, dei uma pausa na leitura na página 150, se eu não me engano. E iniciei outro livro. Só que esse outro livro, com 17% eu abandonei porque ele já estava me irritando. Então eu peguei um terceiro livro. E esse livro é O que o Vento Sussurra. E esse livro, com 10% de leitura, eu já estava imersa na história. Eu comprei o e-book há alguns meses e enrolei um pouquinho para ler. Então eu resolvi ler ele de uma vez. Eu li sem saber absolutamente nada do que se tratava o livro, comprei só pelo título e é uma história incrível. É um romance histórico e tem uma coisinha que acontece nele que eu não vou citar, porque foi o que me pegou de surpresa no livro, porque eu não procurei resenhas, não procurei nada sobre o livro. Ele conta a história da Anne. A Anne é descendente dos irlandeses. O avô dela veio jovem para os Estados Unidos, se formou em medicina. Ela ficou órfã aos 6 anos. Acontece um acidente com os pais dela. Eu não sei se o acidente foi aéreo ou de carro, não lembro agora, porque ele, se eu não me engano, é citado apenas uma vez o tipo de acidente que os pais dela passaram. E ela é uma escritora, ela escreve romances, ela pesquisa as histórias dos lugares e ela quer muito escrever um romance do lugar onde veio a família dela. Só que o avô dela enrola ela. Ele fala que um dia eles vão, mas nunca leva ela, que ele fala que não era o momento. Então, esse avô é diagnosticado com câncer e ele não quer ser tratado. Então, ele pede para quando ele morrer, ela levar as cinzas dele para poder jogar no lago de uma propriedade que eles herdaram. E é quando ela vai para essa propriedade que a história realmente começa. E assim, não tem como eu falar mais sobre a história sem dar spoiler, porque é um livro encantador. Eu peguei ele para ler num domingo e eu só não concluí a leitura dele no domingo porque já estava passando das 10 horas da noite e eu tinha começado a ler esse livro 1 hora, 2 horas, eu acho, não sei. Então eu sentei na minha poltrona e li enquanto os meus olhos aguentaram e concluí a leitura no outro dia. Eu não conheço nada dessa autora, mas depois desse livro, do que tiver dela, eu com certeza vou ler. Me deixou com um gostinho de quero mais. E a forma, a narrativa, as histórias que são contadas, como ela encaixa uma coisa do passado com o futuro, com o presente, foi sensacional. E, óbvio, me fez chorar muito em algumas partes. E eu não esperava gostar tanto desse livro. Eu fico muito feliz que eu tenho essa intuição, porque eu prefiro comprar e ler os livros que eu não sei do que se trata. E em 99% das vezes eu acerto, e esse foi um belo de um acerto. Foi 5 estrelas, favoritado, e me deixou com a vontade de comprar ele para ter ele aqui na minha estante, porque é incrível. Bom, pessoal, então foi isso. Essas foram as minhas últimas leituras do ano. Espero que vocês tenham gostado. Que se não leram, que tenham se interessado por algum e leiam, porque valem a pena. E até 2025.